Olá, seguidor do canal Vai Aqua, seja bem-vindo a mais um vlog. Hoje vou falar sobre como mitigar os impactos na piscicultura da anunciada crise hídrica para o ano de 2021. Quer saber quais são as minhas dicas para minimizar os possíveis prejuízos na sua produção de peixes? Então fique ligado que eu conto já. E aí, que tal fazer este tipo de conteúdo relevante chegar ao maior número de pessoas possíveis? Você pode ajudar nisto. Compartilhe este vídeo, curte, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Vamos fazer cada vez mais conteúdos relevantes chegar ao maior número de pessoas. Você deve ter assistido o episódio passado, onde eu explico, através de números, esta anunciada crise hídrica para o ano de 2021. Caso não tenha assistido, clique no link que encontra-se abaixo, que então entenderá melhor o vídeo de hoje. Conforme disse no episódio passado, a situação desta crise hídrica ficará crítica mesmo no final do período seco e antes do início das chuvas, ou seja, final de setembro e início de outubro, onde nós vamos ter uma situação de temperaturas já com cara de verão, ou seja, altas temperaturas, implicando em maior evaporação. O volume de água, que já estava crítico, ficará ainda mais crítico, com um agravante: aumento da temperatura de água, aumento de algas, menor produção de oxigênio. E isto é uma situação muito crítica para os peixes. Mesmo que essa situação venha a ficar mais crítica somente daqui a uns meses, algumas medidas já podem ser tomadas desde já. E é disso que eu vou falar. Você que é produtor de peixes em tanques-redes, preste atenção nestas dicas. Se a sua estrutura principal está numa baía protegida, o que de fato é uma estratégia por conta da incidência de ventos, principalmente no verão, é melhor você começar a pensar em levar os seus tanques-redes para uma situação mais aberta, aonde se tenha de fato mais ventos, para que aí consiga-se ter uma melhor condição de oxigênio na água. Procure também a parte mais profunda do seu reservatório, que é onde se vai ter maior volume de água. Tá? Então, se hoje a sua piscicultura está numa baía mais rasa, além de levá-la para um lugar mais aberto, também é estratégico procurar um local mais profundo. A distância entre os tanques-redes é recomendada que seja aumentada, que espace mais um tanque-rede do outro. A densidade de estocagem também é importante diminuir. Se está com tanques parados, tanques que foram despescados antes do inverno, coloque estes tanques para a água e repique os peixes. Aonde tem muito peixe, é melhor distribuir para que eles fiquem com menor densidade. E claro, né? A dica que vale tanto para tanque-rede quanto para tanque escavado: reduzir a quantidade de ração. Se eu já recomendo isso, um assunto que eu insisto bastante, se eu já recomendo isso no período do inverno, que quando o peixe come menos, né? No período de inverno, com pouca água, meu amigo, aí é que tem que reduzir a ração. Aí vem aquela velha pergunta, né? Mas Fábio, aí o meu peixe não cresce. Sim, eu sei disso, mas é melhor ele não crescer do que matar tudo, né? Então, volto a insistir nesse assunto. Segura a mão na ração. Seja tanque-rede, seja tanque escavado, tá? Menos é mais. Para a situação de tanque escavado, as minhas dicas são as seguintes: evitar ao máximo ter que fazer despesca, tá? Ter que descartar água. Segure a água dentro dos seus tanques, segure a água na sua propriedade. Se não tiver como, se de fato tiver que fazer uma despesca, providencie uma motobomba.
de modo a bombear a água deste tanque para os outros tanques e assim não ter que descartar essa água, tá? Esta é uma dica muito importante. Eu sei que custa uma motobomba, eu sei que precisa de combustível para ela funcionar, mas água vale mais do que o investimento numa motobomba. Portanto, eu super recomendo que nenhuma água seja desperdiçada. Se algum viveiro tiver a necessidade de fazer uma troca de água, então o recomendado é bombear esta água para outro viveiro. Lembrando que, na maioria dos casos, os viveiros já estão meio que no nível. Portanto, a energia para recalcar essa água, a força para recalcar essa água, será relativamente baixa, tornando estas motobombas muito eficientes para esse tipo de situação. Uma outra dica para os viveiros escavados é o uso de probióticos, que eu já recomendo para o ano todo, para qualquer situação. Mas nessa situação de pouca água, a qualidade desta água passa a ser um fator muito importante. E é aí que os probióticos, não tenho dúvida disso, possuem condições de ajudar consideravelmente nesta qualidade de água. E na medida do possível, o uso de aeradores, né? Se estamos falando de crise hídrica, também estamos falando de crise energética, né? De energia elétrica. E aí que às vezes não é muito condizente recomendar aerador. Mas, tendo energia para usar, principalmente no período noturno, quando os níveis de oxigênio são menores e quando a tarifa de energia elétrica rural também é menor, é super recomendável o uso de aeradores. E esta combinação de probióticos mais aeradores pode praticamente resolver a questão de troca de água do seu viveiro. Segurando a mão na ração, que é a dica que eu já dei para a situação de tanques EDS, que também tem que ser considerada nessa situação de tanque escavado. Segurando a quantidade de ração, usando o probiótico e a aeração noturna, dificilmente terá problemas de qualidade de água. Então, recomendo bastante levar em consideração estas dicas. Uma outra dica muito importante e que deve ser corrigida já agora, certo? É conter aqueles pequenos vazamentos, aqueles fiozinhos de água que tem nas comportas de drenagem, tanto dos viveiros escavados, quanto também dos açudes que abastecem os viveiros escavados. Aquele fiozinho de água que não parece nada, lá no mês de setembro, vai fazer falta, amigo. Portanto, procure já conter estes pequenos vazamentos de água para evitar desperdício de água que poderá fazer muita falta lá no final da estação seca. Por fim, tentando finalizar aqui com uma mensagem otimista, via de regra, conforme eu tenho observado historicamente, as grandes crises anunciadas, na prática, acabam não sendo tão graves assim. Mas, na dúvida, é melhor remediar, não é mesmo? Portanto, espero que estas dicas tenham sido úteis para você e que não venha de forma tão grave assim, não é mesmo? Um forte abraço e até a próxima!